Oscar Piastri ganhou de novo, dessa vez no GP da Arábia Saudita, sua terceira vitória em 5 corridas na temporada de 2025 e de quebra agora é o líder do campeonato com 99 pontos, 10 à frente do seu companheiro de equipe Lando Norris. O Piastri que largou na segunda posição e largou muito bem, conseguiu colocar o carro ali do lado do Max Verstappen, pelo lado de dentro, até um pouco à frente ali na entrada da curva 1, e aí ele usou aquela regra que o Max Verstappen sempre usa ao seu favor. Eu tô um pouco à frente no apex da curva, a curva é minha, meu amigo. Se você quiser fazer a curva, você vai fazer a curva lá fora. E dito e feito. Fez, o Verstappen cortou o caminho, foi para fora da pista, não devolveu a posição, tomou 5 segundos e aí o Piastri só administrou, esperou o tempo da parada do Max Verstappen, que ele teve que pagar essa punição, assumiu a liderança e aí passeou, foi só administrando até o fim da prova e conseguiu mais uma vitória. E aquele recado, depois da corrida, ele deu um recado importante. Aquilo que a gente sempre cobrava do Lando Norris, eu pelo menos aqui sempre cobrava e até criticava o Lando Norris por ser passivo demais com o Verstappen, por ser amiguinho demais, por às vezes até estender o tapete vermelho para o Max Verstappen ultrapassá-lo, e eu falava que, olha, tem que jogar o Verstappen na grama, no muro uma vez para dar um recado, e o Norris nunca fez isso, e algumas pessoas aqui até vinham me criticar aqui nos comentários, e o Piastri deu um recado muito claro. Ele falou o seguinte: olha aqui, uma vez que eu estava por dentro na curva, eu não ia fazer a curva em segundo lugar. Foi um recado muito claro para o Max Verstappen. Enquanto o Norris falava, olha, porque se ele não pedir desculpas e assumir que errou, eu vou ficar chateado com ele. O Piastri simplesmente falou, meu amigo, não vem que não tem, porque eu não vou tirar o pé para você. É isso, simples assim, recado dado. Tenho certeza que na próxima vez que o Verstappen for enfrentar o Piastri, ele vai ficar um pouco mais esperto. O Verstappen que chegou na segunda posição, depois de fazer uma belíssima pole position ontem, realmente o cara é um monstro, né? Não tem o que falar, o cara é um monstro. O carro da Red Bull claramente não tem o mesmo ritmo do carro da McLaren, e mesmo assim ele consegue tirar coelhos da cartola, e se ele tivesse feito a curva 1 realmente na primeira posição, na frente do Piastri, se tivesse largado um pouquinho melhor, olha, eu não sei não, se ele não teria condições de fato vencer a prova também. Mas ele chegou na segunda posição, que é o resultado assim que até além do que o equipamento dele lhe permite, né? Era o normal ele chegar pelo menos na terceira posição atrás do Lando Norris, conseguiu chegar na segunda posição e tá ali na briga do campeonato, a depender de como será essa situação na McLaren, e numa dessa ele chega até o final brigando e quem sabe aí até pode beliscar um pentacampeonato. Por que não? Eu não duvido, né? Terceira posição para o Charles Leclerc, que realmente fez um primeiro stint muito bem, ficando com pneus médios até a janela de pneus duros, né? Ou seja, ele largou de pneus médios. Os pneus médios eram para durar até a volta 19 e daí parava e iria até o final. Ele foi até a volta 30, que era a janela de quem largou de pneus duros. Conseguiu fazer a parada, voltou com pneus em melhores condições, fez a ultrapassagem em cima do George Russell, assumindo a terceira posição, e depois conseguiu no final ainda segurar o ímpeto do Lando Norris e garantir o primeiro pódio da Ferrari em 2025. Quarto lugar para o Lando Norris, que largou de pneus duros, esperando que, quem sabe, no momento em que os outros parassem, ele assumisse a liderança, pudesse entrar um safety car e ele se beneficiar. Não aconteceu, chegou na quarta posição por culpa dele, né, que ele largou em 10º por conta de um erro que ele cometeu na classificação. É a segunda corrida seguida que ele comete um erro. Na corrida passada cometeu um erro de posicionamento, assim, um erro até infantil, vamos dizer assim, e dessa vez cometeu um erro, bateu no muro. Eu acho assim, né, bater no muro numa pista igual a Arábia Saudita, tudo bem, né, não é difícil de acontecer, mas é o segundo erro seguido, e isso custou a ele uma posição melhor e custou a ele a liderança
do campeonato. Vamos ver como é que ele vai reagir depois disso. Mas eu particularmente já não gostei da declaração dele pós o treino, dizendo, porque eu fiquei decepcionado, porque eu me decepcionei, porque eu decepcionei a equipe. Eu não gosto desse tipo de declaração. Eu nunca vi, quando o Verstappen bateu em 2021, por exemplo, você não viu o Verstappen falando isso, porque... Cara, eu bati, errei, bora pra próxima. Enfim, eu realmente, se fala que às vezes eu pego no pé do Lando Norris, mas esse tipo de declaração realmente me incomoda, né? Mas enfim, sou só aqui a minha opinião de torcedor. Depois, quinto lugar, George Russell, que acabou sucumbindo ao Charles Leclerc, né? Que fez uma estratégia melhor e conseguiu fazer a ultrapassagem. Em sexto lugar, Antonelli, que acho que está mais uma vez pontuando, fazendo um bom início de campeonato ali pela Mercedes, chegando ali atrás do companheiro de equipe, e acho que é o que ele tem que fazer mesmo, acho que é o que se espera dele. Sétima posição para o Lewis Hamilton, que tirando ali os trocos que ele deu no Lando Norris, né, ali na reta, inclusive até a gente pode falar do Norris também, que por 2 vezes ele foi, né, ou seja, ultrapassou o Hamilton, depois deu o DRS para o Hamilton, que permitiu que o Hamilton por 2 vezes retomasse a sua posição. Tirando isso, uma corrida bem discreta do Lewis Hamilton, nada mais a se destacar. Oitava posição para o Sainz, primeira vez que ele pontuou na temporada, e ele fez um jogo interessante ali com o Alexander Albon, que chegou em nono, ele dando, né, o DRS para o Alexander Albon não ser atacado para o Isaac Hadjar, que chegou na 10ª posição, boa corrida, pontuou, e o Isaac Hadjar, que tinha feito uma estratégia diferente, largaram de pneus duros, então estava com pneus médios na parte final, estava em condições melhores, mas a ajuda do Carlos Sainz ali fez com que o Albon conseguisse se defender e permanecer na 9ª posição. Sobre o Gabriel Bortoleto, ele largou de pneus médios, e aí quando deu o safety car na primeira volta, né, por conta do acidente entre o Tsunoda e o Gasly, a equipe colocou ele de pneus duros para ir até o final da corrida, então ele foi até o final da corrida com o mesmo jogo de pneus e estava reclamando do carro, né, de não ter equilíbrio no carro. No final estava reclamando dos pneus, que os pneus ele disse que sentia a qualquer momento que os pneus iam estourar, e até tem uma imagem dele conversando com o Lando Norris no final da prova, e o Lando Norris falando com ele, né, falando, né, sobre a corrida e tal. O Gabriel Bortoleto falou que ele fez a corrida toda com o mesmo jogo de pneu. O Lando Norris até olhou assim, tipo assim, você é doido, né? Como assim? E é isso, né? Chegou na última posição, errou na classificação, bateu no treino, mas também normal. Eu acho assim, pessoal, torcedores, calma, né? Não vamos já criticar o Bortoleto como se ele chamar ele, né, fazer piadas ou qualquer outro tipo de coisa, como lá nos anos 70 fizeram com a Copersucar, depois fizeram com o Barrichello. Calma, pessoal, calma. É apenas a 5ª corrida dele na temporada. O carro é uma porcaria, o carro é horrível, é um carro que não vai ser atualizado, não vai ser investido dinheiro nesse carro, porque o que importa para a Audi é o ano que vem, então eles não vão fazer nada nesse carro. E é a 5ª corrida dele, não tem muito o que ele fazer. Então você vê que cada corrida a equipe tenta fazer uma estratégia diferente, tenta inventar uma estratégia muito louca para ver se dá certo com ele, e não tem dado certo e dificilmente vai dar mesmo, infelizmente. Então, mas pessoal, calma, vamos ter calma, já não vamos querer aqui criar hate em cima do garoto que está apenas na sua 5ª corrida e querer que ele já chega dali andando num carro muito difícil contra um companheiro que está há 15 anos na Fórmula 1. Calma lá, pessoal, vamos ter calma, vamos ter paciência. O foco do Bortoleto esse ano é mesmo completar corridas, ganhar experiência, se adaptar à Fórmula 1 para o ano que vem, quando a Audi de fato investir na equipe, no carro, atualizações e tudo mais, aí sim a gente pode cobrar um pouco mais do Gabriel Bortoleto. Então é isso, esse foi o comentário sobre o GP da Arábia Saudita. Voltaremos amanhã, né, com a nossa análise mais descontraída, vamos dizer assim. Na terça-feira tem live, tá, pessoal? O live vai ser às 10h30 da noite, tá? Vai ser eu com mais alguns apoiadores pra gente fazer uma live. Como vocês estão percebendo aqui, minha voz já tá querendo acabar, né? Então isso nas lives fazer sozinho também é difícil, então vou chamar alguns apoiadores para fazer mais à noite. Então é isso, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.